Olá pessoal, estamos aqui de novo, né, para apresentar o Sigo Líder, dessa vez com um convidado que eu tenho um carinho enorme, é o cliente mais antigo do escritório, né, a Fiação Itabaiana. José Aldo está aqui, o fundador da Fiação Itabaiana. Vem participar desse projeto que eu tenho muita satisfação do Sigo Líder, que é contar para o público histórias que eu já conheço, que foram histórias que realmente me ajudaram muito, né? Foi uma fonte de ensinamento incrível e que com certeza me ajudaram a melhorar, né, na minha vida profissional. Então a finalidade é compartilhar com os demais que estiverem assistindo esse conteúdo, né, essa oportunidade de aprender com quem realmente fez e com quem passou por muitas dificuldades e superou, né, com muita qualidade, né? Então, Zé Aldo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Estamos aqui nos estúdios da Lamparina, né? Super bem acomodados, né? Com essa estrutura maravilhosa. Então, sinta-se em casa, né? Vamos bater esse papo aqui e espero que seja de muita utilidade para quem estiver assistindo. Obrigado mais uma vez. Você está com a palavra. Obrigado, doutor Patrick. Eu que agradeço a oportunidade para eu contar um pouquinho do passado, da minha vida, né, e completar com o presente. O Sim, futuro só Deus pertence. é verdade. Mas eu quero iniciar pela minha fase de infância. Eu sou do interior, lá de Ribeirópolis, e nasci no interior por exemplo, minha infância praticamente foi eu sozinho, porque eu sou o primeiro filho e após vieram mais dois e os dois morreram. Então a minha infância ficou um pouco isolada. E com eu brincava sozinho, me divertia sozinho. É, Meu pai trabalhava na época com a área de pecuária e também de agricultura. E, e o meu primeiro negócio, que eu considero assim, foi o primeiro passo de empreendimento, uma passagem simples. É, eu pequeno, sozinho, botei um cavalo de pau nas pernas, e aí e tinha um curral lá, todo fechadinho, eu pus as galinhas todas que tinha lá para dentro, e pegava uma folha de uma árvore que tinha lá e eu criei um personagem. Então eu vendia as galinhas todas e recebia o dinheiro. Né? Então foi ali que deu o primeiro passo. Né? E eu brincava essa brincadeira, mas é uma brincadeira já Sim, com de certeza. empreender, sabe? Sim, E estudei 2 anos lá no interior. Eu ia sozinho, mais ou menos 6 quilômetros, 4 quilômetros eu ia sozinho, medo desgraçado, não podia nem olhar para trás. tinha medo do quê? Passasse um calango, eu tava com medo, sabe? Mato de um lado, mato de outro. Sim, Mas estudei 2 anos, depois aí comecei a estudar na cidade, sim. Na cidade seria Ribeirópolis. Ribeirópolis mesmo, né? Isso. E aí eu tive a felicidade de estudar no colégio de freira e padre. Sim, Aí me deu uma boa base educacional e também familiar, né? Eu ia para a igreja todos os dias, antes de iniciar as aulas, certo? sim, Era a filhinha, né? Das crianças. E eu estudei lá o primário e o ginásio é, nesse colégio das freiras, do padre. E depois foi que eu fui para um outro colégio para fazer o segundo grau. E aí foi quando eu me formei em técnico em contabilidade. uhum, A primeira vez que eu conheci, por exemplo, nessa época, o que era livros escriturário. sim. Na época tinha era exatoria, né? Então o professor pegava o seu livro lá para poder dar aula e mostrar, né? Isso, Como é que preenchia, o senhor certo? devia estar o quê? Com uns 15, 16 anos, Era por aí já, essa né? faixa. E concluí, por exemplo, essa fase do segundo grau.
fui fazer vestibular e tentei direito. Antes de fazer esse vestibular, eu vim estudar aqui em Aracaju. Eu morei aí um ano e alguns meses ali na rua Arauá. Ali vizinho, tem um barzinho do Caldinho lá, no pensionato ali. Sim. Aí eu estudava pela noite no Visão e pelo dia no Unificado. O colégio era bem diferente ali. Né? Sim. Eu estudava pra caramba mesmo. Mas eu não passei no vestibular quando eu fiz. Eu fiz para direito e noturno. Sim. Naquela época só existia a federal. A UFES. É. E se eu tivesse feito diurno, os pontos daria para poder passar, sabe? Porque a concorrência maior era noturno. Aí não deu certo, não passei. E eu tinha uma vontade, por exemplo, de ganhar dinheiro, assim. Pô, tem que fazer alguma coisa, certo? Aquele vendedor de gado, Exato. né, da infância estava ali, né, querendo alguma coisa. Isso. E naquela época eu já negociava, por exemplo, com gado, com aves, galinhas. Eu sempre fazia alguma coisa para ter meu dinheirozinho, sabe? Sim, claro. Meu pai me ajudava, mas eu dava meus pulos. Né? E Sim. foi a partir disso aí que, por exemplo, nessa fase aí que eu passei um período como professor. Você deu aula. Dei aula de matemática, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Ah, que interessante. Foi. E no colégio lá. Depois eu fui trabalhar no Banco do Brasil, contratado. Sim. E nessa fase aconteceu um fato muito interessante. Eu estava... porque contrato tem o início e o final, né? E eu fui convidado para fazer um concurso de trainee. E no dia de fazer o concurso de trainee, já tinha 4 pessoas. Certo. E eram quantas vagas? E era uma vaga, Sim. só podia fazer 5. Sim. E por último surgiu 2 pessoas, eu e mais outro. Uhum. E o gerente, na época, o Brasil disse, isso. Esses 4 já está acertado, mas vocês 2 vão ter que disputar aí no palitinho. No palitinho? No palitinho. E o meu colega lá, ele sabia, ele jogava pra caramba, sabia as coisas, eu não sabia, sabe? Aí eu perdi para ele. Foi um critério muito científico, eu diria. Foi. Aí ele passou com trainee e depois passou a ser efetivo no banco, né? Eu acredito que hoje ele já está aposentado, sabe? Sim. Mas aí eu perdi essa oportunidade. Mas ele que perdeu a oportunidade, que ele não teve o tanto de emoção, de conquista, de jornada que o senhor teve ao perder essa oportunidade no Banco do Brasil. Né? Eu perdi e aí foi, por exemplo, que eu tenho que fazer alguma coisa. E me encontrei uma vez, uma noite, um dia de sábado, lá perto da igreja, e um colega falou para mim, tem um negócio aí, eu acho que dá para você. Comprar madeira na Bahia e vender no Sudeste. Ô Zé Aldo, me desculpe interromper, mas tem uma passagem como eu já disse aqui, já expliquei para os espectadores, né? Eu conheço o senhor há bastante tempo e tem uma história que o senhor já me contou, que eu acho uma história fantástica, que fala muito sobre essa personalidade do senhor, esse espírito empreendedor que o senhor tem. E até se encaixa nessa situação da negociação com galinhas que o senhor fazia com as moedas lá de folha de árvore. O senhor me falou que em determinada idade, eu não me recordo com qual idade, o senhor ia trabalhar na feira também. Ah, sim, eu trabalhei em feiras, por exemplo, vendi milho na feira. O senhor vendia milho na feira? Vendia milho na feira. No colégio, eu vendia, por exemplo, frutas para as crianças, goiaba e outras frutas. Toda a oportunidade de fazer um dinheiro, a diversão do senhor sempre foi essa. Perfeito. Sim. Mas eu sempre fazia alguma coisa para ter os meus recursos. E controlar, né? Porque sempre o meu pai falou só, cuidado, não acerte seu relógio pelo de ninguém.
Certo. Na época, eu ainda tenho um tio que é mais novo do que eu. Sim. E meu avô, muito bem financeiramente, então ele jorrava aí. Entendi. E eu não podia acompanhá-lo, né? E meu pai sempre falava, cuidado, não acerte seu relógio pelo dele. Ele tem, o pai tem muito, você não tem. E só abrindo parênteses, eu ia, por exemplo, tomar cerveja com os amigos, Ah, num barzinho. Na segunda cerveja eu já deixava paga e eu já saía fora que eu não podia gastar mais do que 2 cervejas. sim. Então eu tinha esse cuidado de deixar pago lá. E, por exemplo, O senhor isso me conta uma retirava. história. Eu conheço as histórias, por isso que eu estou pedindo para o senhor compartilhar. Mas o senhor conta uma história que, quando o senhor trabalhava na feira, o senhor juntou um dinheirinho e o senhor, todo feliz, comprou uma bicicleta. Como é que é essa história? Perfeito. A minha primeira bicicleta que eu comprei Ah, com recursos próprios, né? Bicicleta bonita pra caramba. Se eu não estiver equivocado, Monarch. ah, Você pegar nos freios, acende um farol atrás, ah, né? Que é apaixonado por ela. E para meu pai, ele achou, meu pai e minha mãe achou que eu comprei cara. ah. Eu levei uma surra, rapaz, quando cheguei em casa com essa bicicleta, sabe? E eu não podia nem olhar para a bicicleta, que eu me lembrava. E depois aí foi que, por exemplo, sabe, você comprou cara, mas vai ter que assumir. E eu nem comprei cara, não, era para esse mercado mesmo. Foi mais esse cuidado que ele tinha com Foi, você foi, de foi. evitar que você se transformasse numa pessoa que não fizesse um controle ali dos gastos. Exato, é. E Ah, depois aí eu comecei a andar nela e comecei a gostar, sabe? ah. E eu ia no interior para a cidade de bicicleta. É uma fase Sim, é muito muito gostosa. legal. É uma liberdade que É a uma bicicleta liberdade. dava no interior, então. Exato. Mas voltando para a época, para aquela conversa, né, que o senhor teve com um amigo, ó, tem coisa boa lá no Mato Grosso, Então, transportar madeira, como é que era? foi uma fase assim de determinação, né? Porque o meu capital era pequeno Sim, e, esse colega orientou, já foi bom, hoje não é tanto, mas se ganha alguma coisa. Eu disse, eu vou tentar, né? E falei para meu pai, minha mãe, e meu pai não ficou preocupado. Você vai gastar o seu dinheirozinho. Já minha mãe disse, arrisca, às vezes vai dar certo. Deixa ele arriscar, pode dar certo. Né? já é aquele espírito empreendedor que o pessoal dessa região tem, né? Que é um Exato. negócio impressionante, né? E aí eu arrisquei, eu comprava madeira na Bahia, a primeira vez, sempre com dificuldade. Sempre o meu negócio tinha um obstáculo na frente. Ao ponto que com muito tempo eu já sabia que, por exemplo, depois daquele obstáculo vinha coisa melhor na frente, sabe? Sim, Eu já estava tinha um percebendo isso aí. objetivo ali. Nada era fácil. E aí eu comprei 2 caminhões de madeira, né? E viajei para Araçatuba. E um eu vendi lá para o Mato Grosso. Uma fazenda no Mato Grosso, mandei levar lá, e outro eu vendi lá em Araçatuba, São Paulo. E eu gostei disso, é rentável. Eu andava com a calculadora na mão, só calculando. E, se meu ponto de equilíbrio é X. Se eu conseguir mais, vender mais, eu vou ganhar Y. E na segunda viagem eu já passei 90 dias fora de casa. E uma dessas vezes eu vendi 4 carretas de madeira para um fazendeiro em Inocência, Mato Grosso do Sul, próximo lá de Cacilândia, Paranaíba e Três Lagoas. Eu conheço aquela região toda ali. E chegando lá, quando eu cheguei, na época não tinha uma ponte lá, era a balsa, certo? Para poder Sim. atravessar em Aparecido de Taboada. Sim, E chegando lá, eu liguei para ele no orelhão sim. e o fazendeiro disse que não ia querer madeira mais. E eu fiquei assustado, porque eu tinha que pagar frete, os caminhoneiros Sim. e tal. E aí eu segui em frente para Paranaíba, Mato Grosso do Sul, que é na entrada do Mato Grosso, divisa com São Paulo, e naquela época
estava abrindo aquela região ali, por exemplo, cercando toda aquela região ali, Sim. desmatando, sabe? E foi nessa época que, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu perguntei ao dono do posto se eu poderia acontecer. Contei o fato, né? Se eu poderia, por exemplo, descarregar aqueles carros ali, para poder vender a madeira. Aí o dono do posto disse, olha, poder pode, fica à vontade. É um pátio muito grande, tá? Agora, você vai ter problema, porque a fiscalização pode chegar aí e vai te multar. E aí veio a ideia de eu pegar os quatro a cinco motoristas, e nós fomos na coletoria. Na onde? Na coletoria. Ah, certo. E lá era uma coletoria regional. Eu marquei a audiência e expliquei, né, para o chefe lá a situação. E nesse momento que eu estava explicando, eu me emocionei, porque eu estava botando meu capital, estava todo em jogo, que eu tinha ali, né? Sim. O senhor tinha quantos anos nessa época aí? Eu tinha uns... 20 e poucos. Não tinha 20 e pouco, tinha uns 19, mais ou menos. 19. E foi quando, nesse momento, eu baixei um pouco a cabeça, aí o chefe da coletoria disse, Sergipe, levanta a cabeça. Eu torço que você não precise descarregar os carros aí. Mas, porque vai ser melhor para você, mas se precisar descarregar, vendo sua madeira que ninguém vai te perturbar. Se alguém chega lá, alguma fiscalização, você fala que já falou comigo e você vem aqui. E aí me deu um alívio, certo? Sim. Um alívio. E eu cheguei lá, eu consegui vender e os outros tive que descarregar. Um paito lá e comecei a vender, né? E o senhor trabalhava sozinho ou tinha mais uma equipe? Não, era eu fazia papel de chutar a bola, né? O pênalti e pegar a bola. Bateu o escanteio e ia cabecear. Exatamente. Então você estava sozinho, era o senhor que dirigia o caminhão também? Não, o caminhão não dirigia não, sabe? Ah, Mas tá. eu tinha as pessoas que eu fretava. Certo. Sabe? No caso, esses 4 Sim. motoristas que eu fretava, sabe? Sim. Tudo pessoas de fora, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas. E aí eu descarreguei lá e comecei a vender. Só que lá na região, o pessoal gostava de madeira. Essa madeira era madeira para cerca e curral. Sim. E gostava de madeira mais grossa. E essa, como eu comprei exclusiva, era mais fina. Sim. E eu tive uma certa dificuldade para poder vender, né? E aí eu fui buscar mais outras cargas para juntar e, por exemplo, fazer um mix, né? Sim. Para poder vender. Sim, certo. E assim eu fiz. Aí chega uma certa feita, o chefe da coletoria disse para mim, Sergipe, ele tinha me visitado antes, né? Sim. E foi lá e disse, Sergipe, eu tô vendo que tem o volume aqui tá maior. Foi o que aconteceu. Aí eu expliquei a situação dele. Sim. Né? Ele disse, não, tudo bem. E, por exemplo, eu passei uns 2 anos lá vendendo madeira. Lógico que eu estava sempre renovando, sabe? E teve uma época de uma exposição lá que era uma semana de exposição, então tinha show todas as noites. Chitãozinho Chororó, Sérgio Reis, as Irmãs Galvão, casa cheia, né? E tinha um locutor lá, que se eu não estiver equivocado, ele já morreu, Zé do Prado, é um Sim. de rodeio, cara. Garganta de Ouro, o apelido dele, sabe? Sim. E ele ficava na pousada que eu estava, né? E ele anunciava a madeira, né? O senhor já tinha feito um combinado com ele? Já ele anunciava madeira, ele era amigo do gerente, e eu, do posto, eu era também amigo do gerente. Ah. E ele anunciava lá e as pessoas saíam lá da exposição e vinham e compravam, né? Na época só tinha eu vendendo na região e eu ganhei dinheiro lá. Comecei minha vida praticamente lá, fiz amizade bastante lá e um determinado tempo eu recebi um convite para mudar de segmento. Sim. Que na época eu tinha uma namorada em Itabaiana e o irmão dela
e o tio dela queria fazer uma sociedade para beneficiar o algodão. Sim. Foi nesse período, perguntou se realmente eu toparia, eu disse, eu topo. E Eu aí vou o vender. senhor Aí eu largou a vendi, madeira. eu vendi tudo que tinha lá, e aí juntei meu capital. Para mim, na época, era um bom capital. E entrei nesse período, o senhor, que a ideia era dele, desistiu. Então só ficou eu e o futuro cunhado, sabe? Sim. Na época era futuro cunhado. Na hora de abrir a empresa, ele também queria desistir. Aí eu insisti, cara, eu já vendi tudo que Já tinha me lá, né? desfiz de Desfiz que tudo. Vamos tocar, deixa pro próximo ano. No próximo ano não vai dar certo. Ou vai ser agora, não vai ser nunca mais. E aí eu insisti e nós abrimos a empresa. Isso, hein? Isso aí foi em 80 e 84, aproximadamente. Sim. Certo? E nós entramos com 50% para cada, certo? Eu entrei com 50%, entramos, beneficiamento de algodão. Com 90 dias a gente já tinha perdido uma parte, a metade de um. Tinha perdido como? Não, o algodão, nós compramos um algodão, baixou. Ah, certo, entendi o valor. O valor, então certo. nós já tinha perdido uma parte. Sim. Mas insistimos, depois as coisas melhorou. E, por exemplo, desenvolvemos o negócio. Botamos uma algodoeira, essa algodoeira que nós compramos foi até de Chicanizo, no Ceará. Chicanizo é de lá, né? Sim, é Maranguape, né? Exato. Aí compramos essa beneficiadeira de algodão. Depois botamos uma loja de materiais de construção também. E ganhamos. A gente estava bem. Isso em Itabaiana ou... Itabaiana. Já em Itabaiana, né? Ô, seu Zé, eu estou aqui impressionado, o senhor falando. Com 19 anos, o senhor estava lá no Mato Grosso do Sul, sozinho, sem família. Passei 120 dias fora de casa. 120 dias longe de casa. Na esperança de dar tudo certo, fez um investimento em madeiras. O comprador desistiu. E o senhor não se desesperou. Buscou uma solução. Buscou um lugar para conservar a madeira. Fez amizade, ou seja, teve várias habilidades aí que o senhor, muito novo, muito jovem, né? Hoje em dia se sai da escola com 19 anos, né? Com 18, 19 anos. E com 19 anos eu já estava lá, Mato Grosso do Sul. Naquela época era totalmente numa floresta, né? Não tinha, estava começando a ser desbravado, explorado, né? Perfeito. Então, assim, foi muito importante a criação que o senhor teve, esse contato logo cedo com essas noções de contabilidade que o senhor felizmente teve no colégio católico cristão. Isso foi fundamental. Veja que o senhor teve que ter várias habilidades, o senhor falou em ponto de equilíbrio, o senhor fez lá o custo do senhor, mas não, a partir daqui eu vou ter lucro. Hoje a gente vê que as pessoas não têm isso, não recebem. As crianças hoje, elas saem do colégio, desculpa até a palavra, mas nós saímos inúteis do colégio hoje em dia. E veja como a educação que o senhor teve lá na década de 70 preparava melhor. E talvez esse seja até o segredo nessa região, Itabaiana, Ribeirópolis, saírem tantos casos, né, de sucesso de pessoas empreendedoras. É esse conhecimento aí. Doutor Patrick, isso aí é um somatório, uma parte genética. Outra parte, por exemplo, foco, disciplina. Sim. E persistência. Você soma isso aí com um objetivo, né? Sem ganância. Por exemplo, e trabalho. Sim, você tem que ralar. trabalho. Diariamente. Diariamente. Não tem aquela coisa imediata. Não tem esse existe. negócio. As coisas não caem no colo. Eu, por exemplo, eu tenho 63 anos. Sim. Eu nunca herdei nada. É suado. Não é fácil. Mas... E aí o senhor, com 19 anos lá, voltou mais ou menos uns 4 anos, abriu a primeira algodoeira em Itabaiana. Sim, aí nesse período lá com
Aí eu e meu cunhado, Sim, nós estava bem financeiramente, sim, bem, pegamos na loja de material de construção naquela época do Sarney, sim. ganhamos muito dinheiro. Eu lembro que uma vez eu fui para São Paulo e eu senti que ia faltar material de construção no Brasil. E aí eu falei para eles, vai faltar material. Agora, vamos arriscar comprar e estocar? Se acertar, somos nós. Sim, Se errar, somos nós. sim, É uma percepção. Aí sim. ele disse, eu topo. Foi um momento de virada aí, né? Virado. Aí nós compramos muito. Eu comprei muitas cargas em São Paulo, de piso, azulejo, louça, um estoque enorme que nós tínhamos para as nossas posses da época, certo? E veio o plano real, e aí foi aquela correria. Itabaiana, na época, tinha um período assim que as casas começaram a trocar o piso. Tinha muito piso de cimentado. Eu sei, aquele piso vermelhinho, Perfeito. né? Liso. E aí a gente vendemos bastante, que era a loja principal que tinha lá. E a gente mudava o mostruário de manhã, boa tarde de manhã era o mostruário, à tarde já mudava de lugar. Só fazia mudar de lugar, sabe? Eu não sabia que o senhor teve loja de material de construção. Tivemos. E vendemos bastante. Sabe? E aí o negócio da gordureira estava dando bem, também material de construção muito bem. Só focado, o meu cunhado também focado também, sabe? Muito trabalhador, nada a reclamar. Só que ele tinha um sonho de entrar na política, sabe? E eu fiquei com medo desse sonho Aquele dele. cantozinho, né? Isso. Porque não tem. Na época não tinha bons exemplos, certo? De quem Sim. entrar na política. Se É porque hoje tem, né? dividir, né? Pessoa Uhum. física com a política, né? Sim, E aí foi que eu sugeri para ele para a gente separar, certo? certo. O senhor não quis contaminar o negócio Não, de eu fiquei com medo, vocês. certo? E aí nós acertamos, dividimos. Ele foi quem comprou tudo. Sim, E eu pus uma gordureira nova lá. Por exemplo, passei os momentos um pouco difíceis, mas trabalhei bastante. Tanto é que uma vez saiu até no jornal, o, no estado de Sergipe, a gordureira que mais pagava ICMS era essa gordureira, né? Itabaiana sim. Têxtil. Porque Era Itabaiana Têxtil. Isso. significa dizer que, por exemplo, eu estava comprando bastante, né? Sim. E depois, por exemplo, eu vendi aqui para. Tanto aqui para Sergipe como para São Paulo. Né? Na época tinha Alpargatas aqui, né? Sim. Passou para Santista. E também vendia. E eu conheci uma fábrica em Fortaleza. E ele me convidou para me vender uma fábrica, que ele estava botando uma nova. E eu fui escolher, e eu fui olhar a fábrica dele, a fábrica velha. E tinha uma curiosidade também de conhecer a nova. Sim. O irmão deles, vou mostrar também a nova. Eu olhei as duas. E aí fui falar com ele, agradecer. E na hora que ele pegou eu dei a mão, cumprimentei. Ele disse, ele me chamou, Aldo, você não vai comprar a minha fábrica velha, você vai comprar uma fábrica nova. E eu não tinha nem pensado isso aí, certo? Sim. Mas ele matou. Hoje ele é um grande empresário, apesar de passou os momentos difíceis aí, mas é um guerreiro danado. Que é a Santana Têxtil. Santana Têxtil. É muito difícil. Eu já ouvi falar. Ele entrou nas dificuldades aí, mas o cara ele é diferente. E realmente eu comprei uma fábrica nova. Isso, hein? Isso aí foi em 95. Mas quando o senhor fala comprar uma fábrica nova, o senhor trouxe esse maquinário para cá, né? Ou o senhor Não. adquiriu uma fábrica lá em Fortaleza? Não, eu não comprei a fábrica dele, certo? Eu fui comprar uma fábrica, uma parte da fábrica eu comprei em Tel Aviv, Israel, e a outra parte eu comprei nos Estados Unidos. Então, eu descobri um vendedor de máquinas que, por exemplo, nessa época, os Estados Unidos teve um problema muito sério na área têxtil. E estava fechando as fábricas. Então, eu comprei uma fábrica nova, fábrica pequena, nova. E uma parte foi em Israel, eu ia visitar Israel, foi a primeira vez que eu viajei fora do país. Eu vou direto de São Paulo a Frankfurt. Sim. E de lá ia para Tel Aviv. Mas
teve criou-se lá uma guerra danada, aí eu não Sim. visitei Tel Aviv. Aí saí de Frankfurt e fui para os Estados Unidos, lá pelo Polo Norte, né? Você percebe o avião Sim. voltando, né? Sim. E comprei a fábrica lá e montei, né? E a pessoa que me vendeu lá, um senhor muito conhecido lá nos Estados Unidos, inclusive ele tinha lá a foto dele Algum com o presidente. ex-presidente George Bush, George o Bush. pai, certo? Sim. O pai. E depois ele disse, ó, ele me propôs, você quer comprar mais máquinas? Você vai me pagar uns poucos. Eu tive medo. Em comprar, você tem que pensar também Sim. em pagar, né? Não é só comprar, você tem que pensar em pagar, né? Nessa época o câmbio era bem interessante, né? Era um Não, para um, né? é porque nessa época estava naquela fase, Sim. naquela fase Do plano real. do plano real, né? Que era 1 para 1. É 1 para 1, né? É. Mas eu comprei, financei uma grande parte pelo BNB. O BNB me Sim. ajudou bastante, né? E aí eu toquei, e quando as coisas estavam começando a engrenar, aí vem os coreanos e enche o Brasil de De tecido, tudo, de de tudo, é. calça, camisa, É. tudo confecção. É. Deu um baque nas indústrias todas do país. E no momento que elas estavam investindo. Isso aí, no meu caso, que eu estava iniciando, o baque foi maior, né? Sim. E aí eu passei momentos difíceis mesmo, muito sério. E como é que foi, José Aldo, esse momento aí para poder ter que administrar aquele investimento que foi feito? Como é que... Momentos difíceis aí, ter que, por exemplo, aí fui orientado, tomei umas decisões sérias na empresa e reverti a situação. E aí comecei novamente a investir na fábrica e passou essa fase. E eu sempre, por exemplo, não sou de tirar dinheiro da empresa, desviar, né? Eu sempre reinvisto na empresa. Sim. E a gente foi começando, crescendo aos pouquinhos, porque não é difícil, não é fácil. Muitos cavalos selados passou e eu não montei. Uns eu montei e outros Sim. foram embora que eu não montei, sabe? Sim. Aí faz parte, né? Mas tive momentos bons e momentos ruins, mas sempre com dificuldade. Eu fui uma pessoa por exemplo, de sair 6 horas da manhã de casa e às vezes chegar 10 da noite. E qual era a linha de dia. trabalho? Porque o senhor teve que... O senhor acabou de fazer um grande investimento, aproveitou todo aquele momento do câmbio favorável, mas logo em seguida, na hora que era para o senhor acelerar, teve essa questão dos coreanos, né, numa situação que provocou uma desvantagem para todo o setor. Então, o que é que o senhor atribui? Qual foi o diferencial que o senhor teve? Qual é a forma que o senhor lida, que o senhor trabalha, que fez esse diferencial e que fez a empresa ultrapassar essa dificuldade? Foi perseverança, disciplina. Era um período para visitar cliente que rodava mais ou menos 5.000 quilômetros por mês. E na época eu dirigia mesmo, Sim. eu que dirigia, certo? Sim. 60 mil quilômetros no ano. Vários anos foi dessa maneira, visitando cliente, tanto aqui no Nordeste como no Sudeste. Só no Sul que eu ia de avião. Mas aqui no Nordeste eu, por exemplo, era focado mesmo. E dei a volta por cima, graças a Deus. E as coisas começaram a melhorar. Mas trabalho. Mas como era o processo decisório do senhor na empresa? Como é que era a gestão do senhor? Ela evoluiu? Como é que foi isso aí? Eu, há 23 anos atrás, eu fui convidado para uma apresentação no Banco Nordeste, da Fundação Dom Cabral. Sim. O Banco Nordeste me convidou e convidou outras pessoas aqui. E a Fundação Dom Cabral apresentou um projeto, que é a PAEX, e eu gostei da apresentação, disse, é isso que eu estava querendo. Eu estava querendo algo parecido, mas não sabia o que, sabe? Eu estava precisando, né? E nessa época, por exemplo, entraram aqui algumas empresas aqui de Sergipe, o São Lucas entrou também, Sim. e outras empresas aqui, Norcom Sim. entrou na época. E hoje eu tenho 23 anos, estou na Fundação do Cabral e considero, por exemplo, um dos pilares da Fiação Itabaiana. Me ajudado bastante e, por exemplo,
focado em melhorar a gestão cada vez mais, focado nos processos, em pessoas, Tecnologia, maquinário. tecnologia. O nosso foco hoje Ah, é pessoas, tecnologia, processo, eu sou testemunha disso aí. isso. Eu sou testemunha. Melhorar a governança. Nós temos, por exemplo, hoje o Gilmar Mendes, Que não é o ministro do STF. que não é, né? Mas ele é excelente Sergipano, professor, né? sergipano, excelente professor, tem me ajudado bastante. Nós criamos, por exemplo, nós temos uma monitoria mensal e hoje nós já temos um mini conselho. Estamos implantando uma governança corporativa e compliance. Estamos implantando LGBT. Sim. E nós estamos, por exemplo, desenvolvendo, estamos, por exemplo, profissionalizando a empresa para acompanhar, né? Porque eu não penso assim em, tem que ganhar dinheiro, eu não penso dessa maneira. Eu quero um ambiente que seja muito saudável para poder trabalhar e que realmente eu esteja, por exemplo, atualizado para poder competir no mercado. Se der para, por exemplo, ampliar, a gente vai ampliando. Mas hoje nós estamos ampliando lá, no momento, e pretendo cada vez mais ampliando, mas com os pés no chão. Sim. Porque tem uma palavrazinha-chave que dinheiro não aguenta desaforo. Eu conheço essa frase. Não se pode brincar, certo? Sim. Isso vem muito do seu pai, né? Aquele conselho que ele deu para não acertar o relógio. Isso, pelo do outro. Né? Mas hoje a empresa, com outro perfil, a gente vem desenvolvendo a gestão cada vez mais. Mas... Seu Zé Aldir, o senhor, eu conheço, o senhor é um empresário, um líder que gosta muito de dividir as decisões, o senhor gosta de ouvir, né? O senhor sempre tem esse processo de ouvir o máximo de pessoas possíveis, colocar todo mundo numa mesa, muitas vezes uma mesa virtual, para poder debater, né, questões estratégicas. Essa é a sua principal característica. Exatamente. Eu não posso fazer tudo sozinho. Uhum. Isso eu já aprendi há muito tempo atrás. Então, o que nós podemos fazer é capacitar as pessoas e por exemplo, monitorar e cobrar. Sim. Dentro do padrão. Sim. Mas, por exemplo, hoje a empresa está bem estruturada, boas pessoas trabalhando lá dentro e cada dia nós estamos evoluindo um pouquinho. É desafio, todo dia é um desafio. E eu sou um aprendiz. Nessa pandemia mesmo aí, nós passamos momentos difíceis de chegar, por exemplo, um dia, 60% dos nossos recebíveis pediu prorrogação. Eu me assustei. Sim. Tomei um susto. Marquei um comitê de crise, criei um comitê de crise imediatamente. O próprio Gilmar, está acontecendo assim, vamos tomar as providências. Vamos estudar como é que vamos fazer. E aí veio uma ideia de eu investir na parte de hospitalar e na parte de limpeza. Que o resto já estava parado. Sim. E aí foi... Máscara, no caso, fazer confecção de máscaras. Máscaras, os hospitais lotados, precisa de lençol, precisa de tudo lá, certo? Verdade. E a parte de limpeza. Então, nós investimos pesado nisso aí e não paramos, nem demitimos ninguém. Graças a Deus, nós não somos demitidos, né? Sempre a gente está botando pessoas, mas no sentido de somar, mas demitir. Graças a Deus, nós não demitimos. Né? Zé Aldo, você menciona, e eu sou testemunha do quanto você evoluiu na gestão, né? Para ser uma pessoa, um líder, realmente que ouça o máximo de pessoas qualificadas, para poder lhe dar o melhor. Isso você considera realmente o que você mais evoluiu. Mas o que é que você traz daquela época, iniciada lá no Mato Grosso, no início das suas atividades aqui com o algodoeiro, como material de construção, seria, talvez, essa capacidade que você demonstra aí
ao longo dessa entrevista, desse bate-papo, de você enxergar a oportunidade, porque eu percebo isso, você está sempre vendo uma oportunidade. Então, concluiu agora a pandemia você mencionar que viu, né, essa oportunidade. Será essa talvez a única característica que você mantém ou existem outras características? Olha, a gente tem que pensar no futuro, tem que ter um Sim, projeto, sim, mas primeiro a gente tem que viver o presente, certo? sim, Para chegar lá no futuro, né? sim, Então, por exemplo, aonde é que nós queremos chegar? Então, vamos aos pouquinhos, desmembrar aos pouquinhos para poder chegar lá, né? sim, É, nessa pandemia mesmo, nós conseguimos aí, por exemplo, investir dessa volta por cima. E foi um período, por exemplo, pelo lado ruim, porque tem a claro, pandemia, sem dúvida, né? isso a gente não nega. Mas, por exemplo, não parei a fábrica em momento nenhum, mesmo preocupado. E passamos essa fase difícil por exemplo, desenvolvemos nessa pandemia e ver a ideia eu estava até procurando para fazer um curso técnico, um texto da equipe. Eu pedi até uma funcionária para fazer, mas não estava conseguindo, porque eu já mandei o pessoal lá para o CETIC no Rio de Janeiro fazer o curso. Sim, E eu queria fazer outra equipe novamente, formar uma equipe fazer um curso técnico texto. E eu estava procurando e depois aí foi que eu vi um anúncio da UNIT. Tem as inscrições abertas para fazer o curso de administração de empresa. sim, Aí me chamou a atenção, não, mas eu quero fazer um curso, eu não quero fazer o curso de administração de empresa, não. Eu podia fazer engenharia de processo. Ou engenharia de processo, não, engenharia de produção. Depois eu comecei a analisar o que agrega mais para mim. sim, Eu disse, não é engenharia de produção, o que agrega? É administração de empresa. sim, Eu vou tentar. Se der certo. Aí você faz uma dissertação lá e aí foi um tema interessante que eu conhecia, certo? E eu fiz. Depois minha filha perguntou, você deu uma olhada se realmente você passou? Eu disse, não, deixa eu dar uma olhada. Aí eu passei. Eu disse, agora eu tenho um compromisso de realmente eu concluir. Aí eu montei um plano estratégico, como é que eu ia dividir para não prejudicar a empresa, né? Foi nessa aí que, por exemplo, eu montei um plano estratégico para não prejudicar a empresa e estudar também para aproveitar a oportunidade. E assim fiz. Eu estudo, por exemplo, aproximadamente entre 25 e 30 horas por semana. E trabalho nessa proporção. Como nós temos 24 horas no dia, e eu durmo 7 horas, tá bom demais, 7 horas, o restante eu estou dividindo. Eu prejudiquei um pouco o lazer? sim. Prejudiquei, certo? Mas, para você conseguir algo, você tem que sacrificar alguma coisa, certo? Sim. E foi o que eu fiz, mas estou super satisfeito, estou me formando esse ano. Tá se formando esse ano. Exatamente. Então, veja, né? Tem muitas pessoas, a maioria das pessoas, nossos pais nos dizem, né? Olha, meu filho, estude, se forme para poder ganhar dinheiro. E o senhor fez o contrário, né? O senhor ganhou dinheiro aí, passou esses 30 anos e finalmente conseguiu cumprir o primeiro objetivo que o senhor não conseguiu lá, que foi passar, Exato. concluir o ensino superior. Então o senhor está fechando esse ciclo aí. Estou fechando esse ciclo. Ou seja, nunca foi um objetivo que o senhor deixou de lado. Simplesmente o senhor adiou. Adiei, perfeito. E, por exemplo, eu estudo e faço estágio lá na empresa, todos os dias. Eu estudando e estagiando. Aí começo a perceber, o que estou fazendo aqui pode ser melhor. Sim, sem dúvida. Então eu vou balancear, certo? Sim. Uma coisa por exemplo, a literatura, na prática você tem que adaptar. Cada empresa tem o seu DNA, certo? Eu acho que o senhor dá aula lá para os professores, eu acho. Não. Mas eu sou um aprendiz. Sim. E continuo sendo aprendiz. É fantástico. Mas eu acho, por exemplo, você tem que continuar aprendendo. Sim. Porque você nunca vai saber de tudo. E ter humildade. Ter cuidado para não ter ostentação. Humildade para aprender. Por exemplo, ninguém nem sabe que eu tenho essa empresa lá na faculdade. Não, eu não falo. Certo? Eu fico na minha, a gente tá por igual, certo? Só que eu nem para o professor falei, certo? Só que, por exemplo, eu estou estudando lá e pensando o que é que eu vou fazer, né?
essa ideia, por exemplo, que nós estamos implantando agora, do Compliance, isso foi da faculdade, que eu fiz uma disciplina agora recente. Qual foi a disciplina? Governança corporativa, eu fiz agora recente uma Sim. disciplina. Governança corporativa e compliance. Né? Sim. E aí eu já cobrei de a gente precisa Sim. implantar lá. Sim. Eu disse, não, vamos implantar. E já está dando os primeiros passos. Já está dando os primeiros Sim. passos. Né? A gente está criando uma RUD, né? Isso. Para poder organizar essa parte de sucessão, Sim. organizar, né? Botar a família no conselho, né? Sim. Família não necessariamente pode ficar, por exemplo, na parte de execução, pode ficar Sim. na parte do conselho. Né? Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Ou seja, você tem que botar na empresa pessoas que realmente tenham, por exemplo, aquelas competências para aquela função. Né? Adicione valor ali para... Adicionar, né? Porque quando a bola está bem redondinha, qualquer um chuta e ela roda. Mas quando ela está meio murcha, não é fácil. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. Exato. Nessa crise agora que teve da pandemia, aí tem que separar os adultos das crianças, porque não é fácil. O joio do trigo. Exatamente, não é fácil. O senhor fez, mais uma vez, assim como o senhor fez na história das madeiras, lá no Mato Grosso, o senhor, na pandemia, o senhor fez do limão a limonada, né? Utilizou todo esse conhecimento, toda essa adaptabilidade, essa capacidade de enxergar tendências e agiu, né? Porque também não adianta ter todo esse conhecimento e não ter a coragem de agir. E eu percebo que o senhor tem coragem de sobra, né? Conhecimento só tem utilidade se servir para si ou para o próximo. Senão não tem utilidade nenhuma. Pois é. Você pode ser doutorado. Sem dúvida. Ô Zé Aldo, e você falou em sucessão, falou em holding. Como você imagina, qual é a imagem que você pretende deixar, né, que a fiação itabaiana deixe perante a sociedade, principalmente a região de Ribeirópolis, onde ela está localizada? A empresa hoje tem aproximadamente 240 funcionários. Sim. E é que mais emprega naquela região. Né? Sim. E tanto é que, por exemplo, se você for na cidade, você percebe o comércio na cidade. Né? Sim. Graças a Deus, nós passamos várias crises aí, mas nunca atrasamos o pagamento. Sim. De funcionário. Primeiro funcionário. E o que eu vou deixar, se Deus quiser, o legado que eu vou deixar, que eu assim, mais eu valorizo, é honestidade. Sabe? Eu acho que é fundamental. Sem honestidade você não vai para lugar nenhum, sabe? Porque você não engana ninguém, você se engana. Só né? se engana. Só se engana, você não engana ninguém. Então, honestidade, não criar na empresa ostentação, porque da mesma maneira que a pessoa física, a pessoa pode criar ostentação, a empresa você pode criar empresa de ostentação, Sim. sabe? Então você tem que ter muito cuidado, que a empresa ela precisa ser uma empresa grande, iniciante. Sim. Ela tem que ser pensar grande, mas pensar iniciante, sabe? Porque ali ela está com a garra toda. Aquela vontade. Aquela vontade, certo? Exato. E, por exemplo, passar incentivo para as pessoas, respeitar as pessoas e criar um ambiente favorável, porque é o maior ambiente, é o maior tempo que os funcionários passam dentro da empresa, né? Pois é. Então tem que ter um ambiente adequado, respeitá-lo, porque eles fiquem satisfeitos, né? E eu fico satisfeito quando um funcionário sai, que às vezes acontece bastante lá, que vai botar um negócio próprio. E acaba sendo bem sucedido, certo? Eu não tenho dúvida. Aí eu disse, eu vou sair que eu vou botar um negócio próprio. Minha amiga, vá, e se eu torço que dê certo, mas se der errado, as portas estão abertas, para você voltar, certo? Sim. E vai lá e dá certo, certo? É um impacto muito positivo que a fiação exerce sobre a região. Exato, realmente é isso aí. E, por exemplo, o que nós estamos investindo, por exemplo, na equipe, em parte de treinamento, curso técnico que está sendo feito hoje lá, investir na saúde mental das pessoas, nós temos consultoria lá dentro. Super importante isso. Na área de processo, tudo isso aí fora a Fundação do Cabral, né? Sim. Então eu gosto de investir mesmo nas pessoas.
Tem empresário que diz, não vou investir nas pessoas porque ele vai sair e vai para outro lugar. Eu vejo diferente. Pior é você não investir e ficar com ele dentro de casa. Pois é. Não é isso? Eu penso dessa Exato. maneira. Então, não tem esse problema, não. Ele tem que ter a liberdade para sair, mas não querer, porque lá ali ele possui um ambiente de crescimento que ele acredita, né? Que ele confia. Exato. Esse é o trabalho que a gente precisa ter para construir uma equipe. E é sobre equipes, Zé, que eu queria perguntar. A gente chegou a falar sobre gestão, sobre decisões compartilhadas. Qual é a importância, né, da equipe, né, em desenvolver uma boa equipe? Desenvolver uma boa equipe vai depender do líder. Um bom líder tem bons liderados. Um mau líder tem maus liderados. E você tem que aprender a lidar com a diversidade. Eu tenho 4 gerações lá dentro da empresa. São perfis diferentes. Sim. Se eu não for não querer entender isso aí, pô, não funciona, certo? Verdade. Não funciona. Você viu aqui, o estúdio aqui tem gerações, várias gerações aqui dentro. Eu passei e já percebi, certo? Não é isso? Várias gerações. Então você tem que se adaptar com o diferente. Sim, reconhecer essas diferenças. Reconhecer essa diferença, certo? E você reconhecendo essa diferença que onde nasce o sucesso. Sim, na diversidade. Na diversidade. Esse é, por exemplo, o nosso forte lá dentro. Não tem... É bem diversificado lá. Sim. E para ter sucesso, você tem que botar pessoas novas dentro para energizar as que já estão lá, certo? Sem energiza, por exemplo. Você vai oxigenar, né? Exato. Ultimamente, por exemplo, no momento agora, essa semana deve estar entrando lá uns 4 engenheiros de produção dentro da empresa. E não é com o intuito de tirar quem já está lá, não. O intuito é, por exemplo, inovar, energizar as pessoas, certo? Sim. Cada pessoa vem com um fato novo, uma formação diferente. Isso energiza. Vem com uma ambição boa, uma ambição nova, de querer crescer, né? Não vem cansado, né? Exato. Mas também é muito importante, né? Toda a experiência que a equipe já tem também para fornecer para os que estão chegando, né? Também. E outra é acolher, certo? Para não gerar um ciúme, né? Sim, certo? Então, eu fico muito atento nisso aí para poder acolher bem e ver para somar, não é para dividir. Sim. Então, isso é muito fantástico. E, Patrick, o outro legado é você estudar cada vez mais. Por exemplo, eu tenho mais ou menos 16 ou 17 anos que eu participo do congresso da HSM. Sim. Eu só não fui um ano da pandemia. Sim. Mas a inscrição já estava comprada. Aí depois fui no outro ano, certo? E é muito bom, né? E é muito bom, certo? É uma lavagem cerebral. Sim. E já assisti, por exemplo, várias vezes, Rancharani, um indiano, um professor fantástico. Jim Collins, outro cara americano bom pra caramba. O Jeco Elko, várias vezes que eu já assisti ele. Ele foi quem levantou a GE. Sim. Ele é funcionário da GE. Sim. E ele, por exemplo, deu uma reviravolta na GE e ela é a potência que é a GE. Né? Foi através dele, sabe? Sim. Apesar que, por exemplo, ele conhecia todos os processos da empresa lá, mas foi ele que realmente, por exemplo, deu essa reviravolta aí. Então, são construtores muito bons e entre eles, por exemplo, tem o Gilmar Mendes daqui de Sergipe, que o cara é fantástico, cara bom. Zelda, então, assim, eu acho que a sua principal característica é realmente estar aberto, verdadeiramente aberto, para que essas ideias novas cheguem até você. Sim. Saber ouvir. Um dos segredos maiores é você saber ouvir as pessoas. Você não tem preconceito contra ideia nova? Não tem. Simplesmente eu estou aqui para acolher qualquer ideia. Eu vou avaliar, vou filtrar e verificar que mais se encaixa, certo? Mas um dos segredos é você, por exemplo, saber ouvir. E eu chego na empresa, e aí não estou me engabando de jeito nenhum, mas a mesma atenção que eu dou para o gerente industrial é a mesma pessoa que está limpando lá o piso, certo? Sim.
a mesma atenção. Não passo para não falar com alguém. Como realmente tem barulho, que a gente usa Sim, os EPI, né? sim, Aí é o dedo positivo, certo? sim, Para todos. Eles já sabem, se eu estiver ali, eles já estão ligados, porque eles sabem que eu vou dar um dedo positivo a eles, né? sim, sim, Então, isso é fantástico. sim, E, em vez de quando, eu encosto no ouvido e pergunto como é que está a família, né? sim, Como é que a sua família está, né? Aí tem alguns que, por exemplo, tá assim, tem um filho com problema. Aí eu já comunico para a pessoa do RH conversar com ele, certo? A pessoa está pô, que querendo, legal. está precisando de uma conversa no momento. Isso, Sabe? E aí o RH entra no circuito aí e, por exemplo, talvez não resolva, mas minimiza, né, o sim, problema. sim. Um empregado feliz é um empresário que produz. Um Sim, empregado que produz. perfeito, Então a gente perfeito. tem que ter essa preocupação. Exato, é. E hoje a empresa, por exemplo, graças a Deus, está num perfil de crescimento. Nós temos os projetos aí bons, mas vamos deixar para falar quando realmente acontecer. Sim, vamos guardar a surpresa, né? Guardada, não é isso? É, Mas o foco é trabalho, trabalho, não e tem, mais trabalho. e mais trabalho. Zé Aldo, você mencionou as famílias, né? Mencionou que são mais de 200 empregados, ou seja, são mais de 200 famílias que são ali, né, amparadas pela Fiação Itabaiana, ou seja, uma contribuição social muito grande. Mas a sua família, o quanto importante foi, né, na sua trajetória? Foi bastante. Ninguém cresce sozinho. Não é só a minha família, certo? Eu tive a ajuda de várias pessoas. Pessoas que eu conheci naquele momento me ajudou. Sim, Ninguém cresce sozinho. Meu pai e minha mãe, fundamental. Eu me espelho muito também no meu avô. sim, Meu avô, ele nasceu em 1990 alguma coisa. Não, 1900 sim, e alguma coisa. E na época ele nasceu, ele tinha... na época, era a vida média do cidadão no Brasil era 40 anos. Ele conseguiu chegar a passar dos 102 anos, certo? Eu nasci no final de 1960 e aí a média já estava aí seus 50 e pouco, né? Baseado nisso aí, a meu ver, eu acho que eu estou na minha meia-idade. é verdade, concordo. Não é isso? Tá com Se muita a, lenha. se eu, por exemplo, realmente eu puxei a genética, se meu avô, quando nasceu, tinha 40, a faixa era 40 anos e ele foi para 102, Sim, eu nasci no final de 60, é na faixa de 55 ali, mais ou menos 60, a média, né? No máximo. Então, eu tenho 63 anos, hoje eu estou na meia-idade. tá com brilho nos olhos e com muita lenha para queimar ainda. Se Deus quiser. Sem dúvida. Se Deus quiser. Cuidando minha saúde espiritual, Sim, minha saúde mental, minha saúde física. Eu faço uma poupança na saúde física, né? Eu malho 4 vezes, por semana. 4, 5 vezes por semana. De segunda a sexta. Aí tem uns dias que às vezes eu não vou, ou senão a pessoa não vai, né? Mas eu faço essa poupançazinha. Para o futuro. Trabalha, estuda, cuida da saúde, treina. Né? Não tem momento para ficar, né, parado pensando em problema. O problema sempre vai ter, Sim, mas eu não gosto de falar muito dessa palavra de problema. Eu gosto de falar de desafios. sim, perfeito. Perfeito. Nós temos desafios. Problema é uma palavra meio que eu não gosto de falar. Sabe? É desafio. E os desafios a gente encontra as melhores práticas para poder resolver. Ô Zé Aldo, se tudo que a gente aqui falou já não fosse suficiente, e se você precisasse ser mais claro, qual conselho você daria para quem está começando agora? Né? Para um jovem ou uma jovem que esteja começando, quer seguir, quer empreender, ou em qualquer ramo na vida que ela deseje, né, seguir profissionalmente. Qual seria o conselho que você daria? Primeiro, honestidade. Não mentir. Trabalho, trabalho, trabalho. Eu tenho pessoas, por exemplo, lá na empresa, tanto
masculino como feminino, que tem esse perfil. Trabalha e você vê, né? Tem futuro, certo? Acredite. Vai para frente, tanto masculino como feminino. Eu Sim. percebo assim, no olhar, essa pessoa tem futuro, certo? E automaticamente eu estou pensando assim, opa, eu tenho que fazer um jeito de segurar essa pessoa aqui, que é importante. Sim. Tá segurando talento. Segurando talento. Sim. Então, trabalho, Patrick. Não tem nada cair no colo fácil, não. Nada mudou então, né? Nada. É para quem quer. E aproveitar, hoje nós temos, por exemplo, a tecnologia aí, Sim. e aproveitar. Porque o que você aprendeu até hoje não garante servir para amanhã e depois, não tem garantia nenhuma, certo? Sim. Então você tem que continuar aprendendo. Para se manter, por exemplo, no mercado. Sim. Atuante, porque a evolução é muito grande. E toda essa caminhada aí, por exemplo, eu saí do interior e eu conheço o Brasil quase todo, Sim. menos 3 capitais que eu não conheço, Vitória do Espírito Santo, Porto Alegre, mas Sim. conheço o estado do Rio Grande do Sul, Sim. e Macapá e Palmas, 4 no caso. E, por exemplo, porque conhecimento entra pelos olhos também, certo? Sim, claro, sem Entra dúvida. pelos olhos também. Sem dúvida. E sem se gabar de jeito nenhum, mas eu gosto de conhecer fábrica, certo? E hoje, por exemplo, fora do país eu conheço 22 países. Entre eles, muitos repetitivos, como por exemplo, China e Japão. China eu já fui 7 vezes lá, 7, 8 vezes. Japão eu já fui 5 vezes. Já tá falando chinês, Aldo? Não, é difícil pra caramba, não? É difícil. Mas vale a pena você, por exemplo, conhecer povos diferentes. Não tenho dúvida. Tá entendendo? Por exemplo, você aprende algo diferente. O que mais me chamou a atenção foi eu conhecer a Índia. Que você vê uma riqueza de um lado e a pobreza de outro, bem próxima. Sim. E é fantástico, sabe? Zé Aldo, se eu pudesse resumir esse bate-papo da gente com uma frase bem clichê, seria aquela, né? Que o sol nasce para todos, mas a sombra é só para quem plantou a árvore. Você é um cara que, né, concretiza, personifica essa frase. Já tinha te chamado para vir aqui antes, né? Finalmente você veio, eu estou feliz demais com a sua presença. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e uma pessoa que eu aprendi demais. Muitas vezes só do contato, das reuniões, dessa sua mentalidade sempre aberta para o conhecimento. Não cansei de falar para as pessoas o quanto eu aprendia com você em razão dessa sua mentalidade aberta para o conhecimento, né? De tentar sempre ter uma visão moderna das coisas. Isso para mim sempre foi perceptível. Então, é uma alegria enorme finalmente ter recebido você aqui. Muito obrigado. Espero que as pessoas que tenham assistido tenham gostado, né? Com certeza irão gostar, irão talvez até anotar lições ali, né? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, doutor Patrick. Eu também tenho aprendido bastante contigo, sabe? Pode ficar certo disso aí, porque Obrigado. Toda vez que eu falo contigo, alguma coisa eu guardo, certo? Muito obrigado. Alguma coisa eu aprendo, certo? E essa parceria nossa, por exemplo, é muito saudável, né? E vai continuar sempre assim. E estamos juntos aí nessa parceria aí. Pode Tamo contar junto. comigo. E muito obrigado. Né? Tamo junto. Zé Aldo, um líder a ser seguido. Obrigado. Amigo, valeu. Tchau, tchau. Obrigado.